Como se especializar em execução penal? Bem, antes de responder essa pergunta, eu quero que você entenda por que se especializar em execução penal. Dentro da advocacia criminal, nós temos alguns nichos bem específicos de atuação. Um deles é a execução penal, que significa aquela advocacia que é realizada para o penado depois que ele está efetivamente condenado e no cumprimento da sua pena. Esse é um excelente nicho de atuação, principalmente pela grande possibilidade de indicação. Diferente de outras hipóteses, como acompanhamento de flagrante, realização de audiência de custódia, em que a indicação de um cliente para outro fica um pouquinho limitada, dentro da execução penal, isso é bem mais possível. Portanto, um primeiro cliente que você atenda, que se sinta bem atendido, que goste do seu trabalho, o que ele vai fazer naturalmente ali naquele ambiente em que ele está cumprindo a pena? Começar a te indicar. E te indicar para várias outras pessoas que estão na mesma situação, muitos precisando de um bom advogado para verificar os seus direitos. Por isso que muitas pessoas, muitos advogados que atuam em execução penal narram, escrevem artigos, falam nas suas redes sociais sobre como a advocacia mudou depois que eles decidiram se especializar em execução penal. Portanto, o motivo principal é a captação de clientes. Lógico que tem que ser uma parte da advocacia criminal que você goste, que você tenha interesse. A verdade é que a gente estuda pouquíssimo execução penal na faculdade. E se você pretende se especializar em execução penal, você precisa ir muito além daquilo que você estudou nos bancos da faculdade. Por isso, essa necessidade de especialização. E isso você pode fazer de duas formas. Primeiro, vamos falar sobre a técnica mesmo da especialização. O que significa, na visão técnica, se especializar? Significa você ter um curso de especialização, ou seja, uma pós-graduação. Você precisa ser pós-graduado, pós-graduada naquele determinado nicho. Quando você faz essa pós-graduação e tem um diploma reconhecido pelo MEC, isso é muito importante você analisar, você passa a ser o quê? Um especialista. Se você faz a pós-graduação em execução penal, então você pode se afirmar como um especialista em execução penal. Muitas pessoas se afirmam como especialista por um outro motivo. Não fizeram uma pós-graduação, não possuem um curso de especialização, mas estudam isso a fundo, advogam nessa área e fazem cursos e, portanto, se afirmam como especialistas. Bem, isso está errado? Não, não é que seja errado. Mas se você parar para pensar em termos de credibilidade, de construção de autoridade, o que seria melhor? Você fazer um curso livre, por exemplo, ou você ser uma pessoa pós-graduada naquele nicho de atuação? O que será que vai passar uma confiança maior para o seu cliente? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Além disso, nós sabemos que pós-graduação tem inúmeras vantagens, logicamente. Claro, se for reconhecida pelo MEC. Então, você tem título se você decidir realizar um determinado concurso público, o diploma da pós-graduação vale título para isso. Você tem essa possibilidade de construção de uma autoridade maior dentro da carreira da advocacia criminal. E lógico, né? Você pode pensar assim, mas eu tenho que me especializar em execução penal? Eu não posso me especializar, por exemplo, fazer uma pós-graduação em direito penal, processo penal, criminologia, ciências criminais e atuar em execução penal? Claro que você pode, mas volto a te perguntar, o que será que passa mais credibilidade para o seu cliente? Ele precisa de alguém que seja especialista em execução penal. Então, se coloca no lugar da pessoa que já teve problemas em relação aos seus direitos, já teve, de repente, um direito de progressão de regime, de livramento condicional que não foi respeitado, ou então está sem advogado, está precisando sentir essa segurança. Essa pessoa ela vai sentir mais confiança em alguém que seja um generalista em advocacia criminal ou alguém que seja efetivamente especialista em execução penal. Me ajuda a responder essa pergunta. É a segunda possibilidade, não é? Vai sentir muito mais segurança se a pessoa for um especialista. Então, o que eu recomendo a você? Se você, de fato, vê vantagens em tudo isso que eu falei aqui, então procure uma pós-graduação em execução penal. No IDPB, eu coordeno uma pós-graduação em execução penal. O link vai aparecer para você aqui na tela. Eu vou deixar o link aqui abaixo também. Em relação a investimento na pós-graduação, você pode parcelar inclusive no boleto bancário e ela tem inúmeros benefícios, não é somente aulas e ter o diploma reconhecido pelo MEC. Então você pode terminar sua pós-graduação num curto período de tempo, em 6 meses, e isso já está no reconhecimento pelo MEC, não tem problema algum, seu curso não vai valer menos em virtude disso. Você tem acesso a um escritório virtual, onde você preenche uma ficha de atendimento, pode imprimir, entregar para a família do seu cliente, você tem acesso a atualizações diárias dentro do escritório virtual e, sobretudo, você tem acesso à calculadora da execução penal, onde você faz cálculos em poucos minutos de livramento condicional, de progressão de regime, essa é a dor de muitos advogados que atuam na área. Conseguir realizar esses cálculos com extrema segurança. Então, é muito importante, além disso,
você tem acesso a mais de 1.500 livros da editora Saraiva, em que você pode copiar trechos, utilizar rapidamente aqueles trechos, colar nas suas petições, em artigos que você venha escrever, já com as normas da ABNT. Então imagina quanto que isso te economiza de tempo. Mas se você quiser escutar um pouquinho do que os nossos alunos do IDPB falam sobre a especialização, clica no link, clica aqui abaixo dessa tela e assiste os depoimentos dos alunos da pós-graduação em execução penal. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Não deixa de me acompanhar aqui no canal, nós temos vídeos diários e temos aulas ao vivo, sabia? Todas as terças-feiras, às 19 horas. A gente se vê no próximo vídeo.